Olá, estamos de volta. Esse é o terceiro episódio da série Debates Covid-19, Tratamento Precoce para Salvar Vidas. Nós sabemos que o isolamento social é uma das principais recomendações da OMS para evitar a propagação do coronavírus. Mas sabemos também que esse isolamento social tem mexido fortemente com a saúde mental da população. E para falar sobre esses transtornos psicológicos em termos de pandemia, eu converso agora com a psicóloga Priscila Campos. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina. Priscila, eu gostaria de saber quais são os principais transtornos psicológicos que vieram junto com a pandemia. Então, na verdade, os transtornos emocionais não vieram junto com a pandemia, né? Eles afloraram. Alguns afloraram, alguns apareceram, né? Existem até algumas pesquisas que falam que quase 50% da população vai ter algum problema emocional decorrente da pandemia, mas isso não significa que vão ser doenças emocionais, né? Quem já tem uma doença emocional pré-existente, em geral, desencadeia uma piora, né, desse quadro. Mas muitas outras pessoas estão tendo reações emocionais decorrentes da pandemia, do isolamento, né, das notícias que a gente recebe todos os dias. E as principais doenças que aparecem, ou sintomas, são ansiedade, depressão, pânico e muitas outras que ainda estão por vir, né? A gente ainda já tem alguns casos de transtorno de estresse pós-traumático, e também alguns casos de suicídio, né, que é o que vem também preocupando bastante os profissionais da saúde. É que esse isolamento todo, essa mudança foi muito radical, né? A gente tem que se afastar de familiares, muitas pessoas estão sem ver os pais por muitos meses, né? Acho que isso é uma coisa que ninguém esperava, nunca a gente tinha vivido isso antes, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente nunca viveu nenhuma grande guerra, que a gente passou por uma situação tão traumática dessa. Agora, como psicóloga, você tem que nos contar o segredo para tentar vencer ou como contornar quando você tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, não entrar em desespero. O que a gente faz? Qual que seria os primeiros socorros, diria assim? Olha, a gente está vivendo um momento inédito, né? Como você diz. A maioria de nós nunca passou por nenhuma situação, né, desse tamanho, que trouxe esse isolamento social, o medo, assim, numa dimensão mundial, né? Então, assim, a sensação de falta de controle da situação, de falta de controle do que vai acontecer, né, dos desdobramentos, até mesmo os próprios sintomas da doença, nós não temos claro, né, quais são, né, as sequelas, né, que vão acarretar. Muitas pessoas vivendo luto, né, de perda de pessoas próximas, o isolamento social, quer dizer, assim, uma imensidão, né, de novidades que todas as pessoas estão precisando se adaptar. Novidades difíceis, né? Difíceis e questões também econômicas, profissionais, são adaptações em diversos, né, setores da vida das pessoas. Né, o isolamento social, né, a distância das pessoas, principalmente os pacientes de risco, é um aspecto que preocupa bastante, né, onde mais a gente percebe as questões emocionais aflorando, né, a depressão, a ansiedade, o medo, a própria, né, solidão. Né? Qual que é o papel da família nesse sentido? Por exemplo, se a sua mãe está isolada em casa e você não pode vê-la, não pode visitá-la e você sente que ela está um pouquinho mais triste, qual que seria o teu papel nessa situação? Olha, eu acho que todas as pessoas, né, que têm algum familiar que está mais isolado, acho que, né, tivemos períodos em que todos estavam mais isolados, a nosso esforço em estar próximo, né, da forma possível, quer dizer, através de telefonemas, de vídeos, né, de diários mesmo, né, todos os dias, algum contato, né, um carinho, uma palavra, quer dizer, eu poder ver os seus familiares, poder estar conversando com eles. Se fazer presente mesmo distante. Exatamente, da forma que é possível. É uma adaptação, né, a nossa comunicação, até com amigos, né, está sendo de forma adaptativa.
Mas essa presença, mesmo que virtual, é muito importante, né, para as pessoas, para todas as pessoas e principalmente para as que estão mais isoladas, né, para os pacientes de risco. Eu gostaria de falar da plataforma que você e algumas amigas criaram, a Empatize, né? Que é para oferecer tratamento online para as pessoas que estão passando por essas dificuldades. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, existe uma plataforma que é o Empatize, que foi idealizado por mim e alguns outros colegas, e nós oferecemos atendimento gratuito, né, atendimento psicológico. Existem outros profissionais de outras áreas da saúde também que estão oferecendo atendimento, nutricionistas, fisioterapeutas, homeopatas, e estão, né, oferecendo esse atendimento para as pessoas, né, com mais dificuldades, né, financeiras, para que elas possam ter acesso à psicoterapia, ao atendimento psicológico, ao apoio, não só psicológico, mas dessas outras áreas. É tudo feito online? É tudo feito online, né? Se faz um cadastro, né, nesse site, e daí o profissional entra em contato e oferece o atendimento. Agora tem uma situação que a pandemia nos trouxe, né, em alguns casos, um tempo livre maior, né? Muitas pessoas estão ficando em casa, acabam fazendo o trabalho de home office num tempo mais curto, algumas pessoas perderam o emprego. Então, seria um tratamento preventivo para evitar esses transtornos psicológicos, a pessoa investir naquele projeto que estava guardadinho na gaveta, fazer um curso de línguas, um curso de pintura online, alguma coisa assim, começar a colocar em prática, se reinventar? Eu acho que é uma grande oportunidade que todos nós temos de, né, de adaptar-se e buscar ações, né, para preencher o dia, para reinventar a nossa profissão ou para, né, ocupar o tempo. Então tem muita gente, né, buscando cursos, atividades físicas novas, aprendendo novos hobbies, né, aulas de línguas, aulas de música, né, meditação, yoga. Tudo isso passa a ser ferramenta, né, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Ajuda muito as pessoas terem uma rotina, né, com atividades, com algum conhecimento, alguma novidade que, né, que traga um pouco mais de conforto. Acaba prevenindo uma síndrome do pânico, por exemplo, que é quando a pessoa está lá sem fazer nada e só pensando na doença, na pandemia, né, acaba piorando a situação. Sem dúvida, né? Claro que eu acho que existe uma série de ações, né, que podem prevenir e às vezes não é possível prevenir, né? Depende muito do como a pessoa está, se ela já tem uma questão emocional pré-existente. Mas uma das etapas, né, do processo terapêutico, né, para esse momento é poder colocar as pessoas em atividade, né, poder ter uma rotina, ocupar-se de coisas prazerosas, coisas que tragam, né, emoções positivas, às vezes interações, né, com outras pessoas. Isso ajuda na saúde mental, sem dúvida. Passar o dia todo sem atividades, assistindo notícias, né, que é uma outra questão que também, né, não ajuda. Você passar o dia... Fica bombardeando sobre mortes e tudo. Isso é realmente sem utilidade, né, e passa, né, a piorar as questões emocionais. Então, ocupar o espaço de tempo e produzir coisas novas, sem dúvida, é muito importante para a saúde de todos nós. Que conselho que você daria como psicóloga, por exemplo, para uma pessoa que está em casa e começa a sentir que ela está entrando numa crise de depressão, entrando numa crise de ansiedade? O que ela pode fazer para evitar que esse quadro piore muito? Olha, nem sempre as pessoas conseguem detectar, né, que estão ficando ansiosas, depressivas, a ponto de necessitar de uma ajuda. Quando que existe a necessidade de uma ajuda? Quando aqueles sintomas de tristeza, ou de ansiedade, ou de nervosismo, ou irritabilidade, passa a prejudicar a sua convivência com as pessoas, passa a torná-la menos ativa nas suas atividades normais, começa a causar transtornos no seu dia a dia. Problemas de sono, problemas de alimentação, brigas, né, frequentes, choros frequentes, né, muita insônia, taquicardia,
né, nervosismo, quando isso começa a causar um sofrimento significativo, é o momento de procurar ajuda. Se a própria pessoa não está percebendo isso, muitas vezes os que convivem com ela, seja, né, pessoalmente, ou seja, né, acompanhando à distância, são as pessoas, às vezes, que vão estar identificando, né, que podem levá-la para uma ajuda. Agora, Priscila, a pandemia também trouxe de volta uma situação que não acontecia há muito tempo. As famílias estão mais unidas, né? Obrigatoriamente, estão ficando mais juntas em casa. E isso também aumenta os conflitos, isso também aumenta o número de divórcios, né, na pandemia, o número de brigas entre pais e filhos. Dá para contornar a situação? Que conselho que você daria como psicóloga para tentar evitar esse conflito, para a pessoa entender, olha, é um momento difícil para todo mundo, então calma lá. Como que você orientaria? Olha, o pedido de ajuda, da mesma forma, né, que a gente tem os sintomas emocionais, os sintomas relacionais, de aumento de brigas, aumento de desavenças em casa, mais irritabilidade, é uma questão que nem sempre as pessoas também se dão conta, né? Claro que muitos casais, por exemplo, já vêm com problemas, né, de relacionamento e na pandemia, com maior convivência, maior exposição, isso pode, né, piorar o problema de relacionamento. É claro que estão todos sensíveis, né? As crianças estão sensíveis, os adultos estão sensíveis, os casais, né? A mulher, cada um com as suas sobrecargas, é trabalho online, é conciliar, arrumar a casa com assistir as crianças na sua escola online e mais, né, as demandas de casal. Está todo mundo com uma Sobrecarregado. Então, eu acho que uma tolerância, né? Uma busca assim, de compreensão do outro, né? Quer dizer, eu estou estressada, mas ele também está. Se colocar no lugar do outro. Exatamente. As crianças também são crianças, mas também estão fora da escola, estão longe dos amigos. Então, é assim, um exercício de tolerância para todos, né? E é claro que na hora que as coisas estão ficando mais graves e que está tendo mais briga e mais discussão, é muito importante buscar ajuda novamente. Ou alguém que observa isso também poder estar levando essa ajuda. Porque nós também estamos observando um aumento muito grande, não só de divórcios, mas de violência doméstica, né, de relacionamentos que estão, né, chegando a uma violência realmente perigosa, não só para o próprio casal, mas para as crianças. Então, quem puder estar atento, né, quem está podendo observar isso, poder pedir ajuda ou oferecer ajuda para essas pessoas. E buscar, inclusive, ajuda na própria plataforma Empatize, Sim, na que é plataforma, gratuita, né? Ou às vezes um médico, né, que acompanha a família, ou para uma amiga, ou para alguém da família que possa estar olhando de fora e dando uma sugestão de ajuda mais efetiva. Que mensagem você deixaria agora de apoio psicológico para quem está nos assistindo para enfrentar o que eu espero que seja o finalzinho dessa pandemia? Olha, eu acho que todos nós precisamos de muita fé, né, e muita esperança e nos lembrar que vai passar, né? Todas as situações na nossa história, né, que ocorreram de guerras ou de pandemias, tem um começo, tem um meio, tem um fim, né? Não será igual, né, o que era antes. Na verdade, a vida ela vai se transformando, né, sempre, as coisas não vão ser sempre iguais, mas nós temos a capacidade de nos adaptar, temos, né, as ajudas que existem por aí e muitas outras que ainda virão, né, vai ter a vacina, então nada é assim o fim, a gente precisa ter tolerância, ter, né, paciência e seguir em frente, né, fazendo o nosso melhor. E é isso. A fé acima de tudo, né, Priscila? Acima de tudo, acreditar que tudo vai melhorar. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você por nos assistir mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!